Então, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre aula, né, a tarefa de RLA1, a tarefa dessa quinzena. Eu copiei aqui no chat qual é a tarefa, vou ler e aí eu vou começar a explicação para vocês. Quem não conseguiu estar presente, não tem problema, a reunião vai ficar gravada no chat do canal de 15 a 26/6, tá bom? Eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto fechar, por favor. É da Letícia. Ai, Jesus. Aí, desligou. Então, pessoal, a nossa atividade vai ser parcelada, tá? É uma novidade aí para essa quinzena. Estamos parcelando a atividade porque nós temos alunos que têm algumas dificuldades, tanto para desenvolver todas as atividades, quanto de material, né, de equipamentos. Então, a gente vai, em algumas disciplinas, fazer esse parcelamento das atividades para ajudar um pouco o aluno a ganhar um tempo, um fôlego, tá bom? Então, nós vamos desenvolver 2 cortes da plantinha da cozinha e da casa de vocês. Um vai ser nessa quinzena e o outro vai ser na próxima quinzena, tá bom? A gente ainda não teve o tempo de fazer o retorno para vocês ainda da atividade, da planta da cozinha de vocês. Eu não tive o tempo, eu acho que o Henrique também ainda não deu o retorno, porque nós tivemos conselho, tivemos que corrigir tudo, né? Tivemos que passar as faltas, então até o início dessa semana foi bastante corrido para a gente. E aí, nessa semana também a gente tem que fazer a apresentação de todas as atividades, né? Então, logo mais aí, acho que no início da próxima semana, vocês estão tendo a devolutiva dos professores, tá? Chegou, Henrique? Cheguei. Legal. Então, eu vou ler aqui para eles a atividade e depois a gente começa a explicação, tá bom? Tá. Então, pessoal, atividade parcelada, como eu expliquei para vocês. Um corte será desenvolvido em uma quinzena e o outro corte na segunda quinzena. Vocês vão assistir agora a explicação que o Henrique e eu faremos sobre o que são cortes, né? Caso não consigam estar presentes, vão poder acessar a gravação e assistir os vídeos referenciais que a gente vai passar para vocês. Vão desenvolver os cortes da cozinha da residência de vocês, né? Tendo como base a planta baixa já executada na quinzena anterior. Vão manter a mesma escala que vocês desenharam a plantinha da cozinha. E caso tenha dificuldade em usar os equipamentos, vamos fazer a mão livre utilizando proporção, mas colocando cotas, tá bom? Aí vocês, finalizando o corte, vão tirar uma foto ou escanear, salvar em PDF, né, ou JPEG, que vai ser a foto, e anexar a tarefa na plataforma. Então, agora eu vou compartilhar a tela com o arquivo aqui que nós vamos apresentar para vocês. Depois eu vou deixar esse arquivo disponível no canal e o Henrique vai postar também para a turma dele. E depois, no final da explanação, nós vamos passar um videozinho de cerca de 10 minutos para vocês entenderem o que a gente vai explicar, tá bom? E eu deixo esse link do vídeo também disponível para vocês. Então, a aula de hoje será sobre desenho de arquitetura, falando dos cortes em uma edificação, ok? Tá dando para ver a tela aí, né? Tá sim, Raquel. Legal. Então, pessoal, nós temos os cortes transversais e os cortes longitudinais. Os cortes são representações de vistas ortográficas seccionais do tipo corte, obtidas quando passamos por uma construção, um plano de corte e projeção vertical, normalmente paralelo às paredes, e retiramos a parte frontal, mais um conjunto de informações escritas que o complementam.
Então, ó, a gente já usou provavelmente essa frase com vocês, quando a gente passa o facão na construção, né? Imaginem que esse aqui é uma plantinha, uma casa, né? E nós vamos fazer o corte dessa casa, o corte transversal e o corte longitudinal. Então, para eu fazer o corte, eu preciso tirar uma fatia dessa casa, dessa casinha, né? Tirar ela, passei a gilete, o facão aqui, ó, e cortei. Vou tirar essa parte da casa e vou estar olhando para essa que sobrou, tá? Henrique, pode ir complementando, tá? Tá bom. Não, tudo bem. Então, na verdade, o sentido transversal é o menor sentido da casa, tá? O corte transversal. E como o próprio nome diz, o corte longitudinal é o corte que pega a parte mais comprida da casa, da residência, da edificação, tá? Aí vocês podem perguntar, professora, mas e se for um quadrado? Aí não vai ser corte, né, transversal e longitudinal, nós vamos fazer dois cortes. Na verdade, acho que seria transversais, né? Mas aí nós vamos nomeá-los, tipo corte AA e corte BB, ou corte AB e corte CD, tá? Mas via de regra, são os cortes longitudinais de menor sentido e os cortes os cortes transversais de menor sentido e os cortes longitudinais de maior sentido. Os cortes são elaborados para o esclarecimento de detalhes internos de elementos que se desenvolvem em altura e que, por consequência, não são devidamente esclarecidos em planta baixa. Então, essa é uma informação pertinente que vocês têm que guardar. No início do segundo semestre, em RLA2, eu e o Henrique, a gente aplica uma provinha de conhecimentos específicos aí do que a gente já viu em RLA1, que na verdade é para vocês reviverem, né? Lembrarem, colocarem o cérebro para pensar sobre o que a gente viu na primeira etapa aí da disciplina, né? Que ela é dividida em 1 e 2. Então, pessoal, a gente sempre bate muito nessa tecla. Nos cortes, nós não colocamos cotas horizontais. Nos cortes, as cotas que aparecem são as cotas verticais, tá? Que é exatamente para detalhar o que não foi conseguido passar na planta baixa. Então, as cotas, que seriam as horizontais, já estão na planta, nós não precisamos colocá-las nos cortes, ok? Então, normalmente, se faz no mínimo 2 cortes, um transversal e o outro longitudinal ao projeto cortado, para melhor entendimento, né? E para a gente conseguir detalhar aí diversas situações que acontecem dentro da edificação. Vocês conseguem visualizar aí o que a gente está explicando de passar o facão na construção e tirar uma parte dele para olhar o que ficou? Sim. Sim. Legal. Sim. Então, vejam só, ó. A orientação dos cortes é feita na direção dos extremos mais significantes do espaço cortado. O sentido de visualização dos cortes deve ser indicado em planta, bem como a sua localização. Então, ó, nesse corte que está aparecendo aqui, nessa casinha, nós temos 2 setas vermelhas indicando vamos dizer que aqui seja o fundo da edificação, tá? Então, aqui está a parte da frente e aqui a parte do fundo. Então, eu passei o corte e estou olhando no sentido do fundo da edificação, tá? Então, na planta, nós vamos ter que representar exatamente aonde ele está passando e o sentido que ele está mostrando. Então, por exemplo, se eu passei esse corte, vamos dizer que tem 15 centímetros aqui dessa parede, né? Nós temos aqui uma porta e uma parede. Se eu passei a 15 centímetros dessa parede, na planta tem que estar marcado 15 centímetros dessa parede, tá?
Tem que ser exatamente o que tiver na planta, nós temos que executar o corte. E aí, ó, esse outro corte, nós já estamos olhando para o lado contrário, ó. A orientação dos cortes é feita na direção dos extremos, né? O mesmo que ele disse. Porém, nessa situação, eu estou olhando para frente da casa. Não que eu esteja enxergando a frente, tá? Eu estou vendo o sentido do corte. Então, imagine que o observador, no caso você, né, está, nesse caso, de pé aqui nessa linha imaginária do corte, olhando para cá, tá? Então, você vai estar enxergando o que está dessa linha para cá. E agora? O Henrique, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou pedir para você abrir o arquivo, porque eu consigo ver o chat, você não consegue, né? Tem alguém perguntando. Henrique? Oi, eu falei com o microfone desligado. Desligado? Eu vou abrir aqui, peraí. Tá bom, enquanto isso eu vou ver. Peraí, só um minuto, pessoal, que eu vou ver quem tá perguntando aqui. Você estava falando do... Estou falando do corte, agora o quartinho tá virado para frente da casinha. Tá. Acho que na prancha 5, na folha 5. Na verdade, deixa eu descompartilhar aqui, para você conseguir. Alguém perguntou, mas não está aqui no chat, não. Acho que foi em outra situação. Mas, de qualquer maneira, eu fico com o chat aberto aqui, né? Aí a gente consegue falar com eles. Uhum. Pausa técnica, pessoal. Estão vendo minha tela aí? Isso, tá. Mas aí, nessa daí a gente parou. Pode dar sequência, Henrique. Então, ó, pessoal, o corte aqui, ele vai tá demonstrando nesse 3D a posição que ele está e para onde ele vai olhar, né? E aí, que nem a Raquel já estava falando, né? Sempre a gente vai ter que ter um lado para olhar. A gente, na implanta, né, é o mesmo plano de corte, mas a gente, via de regra, só olha para baixo, né? Só olha para o piso. Então a gente não indica lá, né, o lado que a gente está olhando, que mesmo quando a gente faz a planta de forro, a gente corta por cima do forro e olha para baixo também, né? É incomum a gente fazer uma planta e olhar para cima, né? Porque, né, ficaria tudo invertido. Mas no corte é diferente, né? No corte a gente tem a vista, a gente tem a planta e na linha de corte a gente vai indicar se a gente está olhando para cá ou para lá do corte, porque os dois lados a gente tem coisas de interesse, né? Esse aqui é a mesma coisa, né? O corte longitudinal, olhando, então, se a gente tivesse, né, de frente com a casa aqui, olhando para a direita da casa. Mesma coisa, né? Vejam que o plano de corte ele vai pegar tudo, ó, desde do solo, né, da fundação, a parede e o telhado, né? Então ele é um corte, ele é um plano mesmo, né, um plano infinito que ele vai pegar tudo ali onde estiver passando essa linha. Aqui é a mesma coisa, né, olhando para um lado, né, para o outro lado. Como a Raquel falou, geralmente a gente faz dois cortes, mas nos dois sentidos, para a gente pegar ambientes diferentes. A gente até pode fazer num projeto dois cortes na mesma posição, olhando para os dois lados. A gente pode fazer isso também, dependendo da situação, né, do que surgir aqui no projeto. Mas projetos de prefeitura, né, os obrigatórios são cortes, geralmente a gente faz os cortes perpendiculares, né? Henrique, Oi. desculpa, eu acabei de chegar, boa noite.
Boa noite. Eu tava conversando com a Raquel e eu não tava conseguindo entrar. Faz meia hora que eu tô esperando a aula. Agora que as meninas conseguiram enviar esse link, eu não sei se tem mais gente nessa situação. Ixi, deixa eu ver aqui. Mas você é da minha turma. Então, Não é? mas eu não tinha nada para acessar. Aí a Jéssica que me mandou esse link para eu poder entrar. Pessoal, vocês têm que acessar o canal. Eu acabei de escrever lá para você. Vocês vão procurar sempre o canal referente à data da aula, tá? Então, você tem que entrar no canal, no caso, de 15 a 26/6. Mas eu entrei. Eu entrei Não é? no geral, depois eu entrei um por um para tentar achar, não tinha nada para eu entrar. Então, pode ser que bugou aí o Teams. Eu até saí e entrei de novo, aí eu consegui pelo link que a Jéssica me mandou. É que eu não sei se tem mais gente nessa situação. Agora eu enviei o link no grupo. Ah, Deixa eu ver se legal. tem mais gente aqui Eu online. também consegui só pelo link. O link de qual? Da minha turma ou da Raquel? Da sua turma. O link da sua turma. Eita! A reunião tá aberta no canal? Acho que só tá a minha turma aqui. Aí. Deixa eu verificar. É que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu consegui pelo canal. Eu acho que eu sou da turma da Raquel. Quem é? É a Quem tá Jéssica. Eu Jéssica. consegui pelo canal. Tá, pera lá, deixa eu pegar minha lista aqui. RLA1. A Jéssica é da minha turma, então tá ativo. A minha turma é a B. Tá. Pode ser que quem tiver, às vezes, pessoal, acontece com a gente também em outras situações. Só tá a minha turma aqui. Fecha o Teams e abre de novo. Não, ó, a Ana Raquel Ana Raquel é da minha turma. Agora eu consegui entrar, depois que me enviaram o link. Estranho. Bom, mas você pôs no grupo já, né? Sim, já mandei lá. Tá, legal. Raquel, você criou a reunião no canal ou no geral? No canal, como eu faço sempre. Porque aqui só tá realmente a minha turma. Tem a Camila, que é da sua turma. E só. Ah, pessoal, né? Já tá no grupo da sala. Agora eu voltei lá no canal e agora aparece para mim, mas não estava aparecendo. Eu consegui pelo link mesmo, mas eu enviei no grupo do WhatsApp. Legal. Na verdade, pessoal, quando vocês tiverem problema assim, fecha o Teams e entra de novo, que às vezes bugou, sabe? Acontece também. Já aconteceu comigo de aparecer algumas coisas para umas pessoas e para mim não. Aí saí, entrei e apareceu. Então pode ser isso também. Então vamos para não perder a linha do nosso raciocínio? Pode continuar? Pode. Então, essa aqui, pessoal, é a plantinha. Ela não apareceu ainda, né? Não. Já. Estava aparecendo. Aí. Essa aqui, então, pessoal, é a planta, uma planta genérica, né? Que a gente desenha aqui também. Nessa planta, aqui nessas linhas, a gente está demonstrando, então, a linha de corte, que é exatamente esses planos, né? Vejam que ele está na mesma posição aqui, ó, do corte B. Né? Com essa linha que ele vai indicar aonde que ele está passando a faca, né? Onde ele está passando o plano de corte. É assim que a gente vai indicar na planta, por exemplo, qual ambiente que eu estou cortando. Por exemplo, aqui o corte, essa linha aqui, né, o transversal, ele está cortando, né, aqui a projeção da cobertura, o corredor, a parede do banheiro com a porta, o banheiro e a janela, né, e aqui do outro lado. E a gente sabe o lado que ele vai olhar, né? Ou seja, se a gente está vendo, vai fazer esse corte aqui que ele vai olhar para cá, ou esse corte que ele está olhando para o outro lado, através da seta da linha de corte, né? Então a linha de corte é composta por
por 3 elementos. Pela linha de corte em si. Aqui não está dando para ver muito, mas ela teoricamente é uma linha traço ponto. Tá? Então a linha de corte ela é representada pela linha, pela seta de indicação do sentido do corte. Então aqui, nesse caso, esse corte está olhando para cá, no sentido dos equipamentos aqui do banheiro, né? No sentido da cuba, né? Da bacia, que é um sentido mais lógico da gente orientar o corte, porque, né, dá para ver mais coisas. E o terceiro elemento é a letra do corte, ou seja, identificando qual corte que é. A gente fala transversal e longitudinal, mas tecnicamente a gente tem que dar o nome aos bois aí, né? A gente tem que dar o nome para os cortes. A indicação do corte, ela é feita por letras, né? Se é o transversal ou longitudinal, a gente faz ele por letras. Se a gente tem mais de um corte, né, seria A, B, C, D, né? O que pode acontecer também é nessas bolinhas ele está corte AB, corte CD, né? Isso aí não tem uma regra, né? Mas a gente tem que manter uma consistência. Se você vai colocar AA, no outro corte você vai colocar BB, nos próximos CC, D e D, né? O que tiver. E se você no corte principal colocar AB, né? A na bolinha da esquerda e B na bolinha da direita, no outro corte você vai fazer continuar a sequência, né? Colocar corte B aqui, corte C e D. Tá? Isso não vai fazer diferença para a leitura, né? É só mais uma questão ali que vocês vão se deparar, né? Tem pessoas que fazem, né? Os profissionais fazem dos dois jeitos. O que vocês precisam saber só é isso aqui, né? A linha do corte, a seta indicando o sentido e a identificação dele, seja A, B, C, D, F, enfim. Os cortes geralmente eles são indicados por letras, né? Pode ser, né? Pode ocorrer aí dele ser por números, mas é mais incomum, né? Esse número aqui, pessoal, que está embaixo da seta de indicação, indica qual folha que está esse desenho do corte, né? Então, por exemplo, a folha 1 vai estar a planta, né? A plantinha com as cotas. E não sobrou espaço na folha 1, então tem que ter mais uma folha 2, por exemplo. E na folha 2 eu vou colocar os cortes, né? Então, aqui debaixo dessa simbologia estaria, por exemplo, A2. Ou seja, o corte A está na folha 2. Aqui estaria B2, ou seja, o corte B, longitudinal, está na folha 2 também. Então, os projetos, mas 2 folhas só, é só o cara virar, né, o caderno do projeto. Mas tem projetos aí que tem muitas pranchas, né, Raquel? Muitas pranchas. Nossa. Tem, por exemplo, o projeto de prédios, né? Enfim, tem projetos que tem, sei lá, 30, 40 pranchas, né? Folhas. E não folhas A3, como a gente usa, né? Folhas A0 ou até maiores do que isso. Só que no EAD à distância aqui, a gente já fez umas 3, né? A gente já tinha feito a planta, aí vocês fizeram lá que vocês mediram, né? Isso a gente não coloca, né? O da medição, né? Mas pode ser uma. A gente viu lá em materiais de paginação, né? Layout, né? Que vocês veem lá em ergonomia. Enfim, tem muita prancha. E aí, às vezes, tem 30 pranchas do projeto. Cadê o corte? Não dá para você ficar, né, folheando ali aquelas folhas enormes, né? Então, aqui a gente sempre indica. E às vezes até coloca o número da folha. O número da folha e a... Tem 2 situações, né, Henrique? Coloca 01 na folha tal... E tem o que tiver abaixo da indicação é referente à localização do corte no processo.
Sim. Pode ocorrer também de, às vezes, ter um detalhe, né? Por exemplo, tem essa cuba aqui tem um detalhe específico, né? Então, ele puxa faz uma bolinha, uma setinha e põe lá, detalhe 01, folha tal, tal, tal. Né? Isso ocorre também. Aí só, pessoal, nessa plantinha que o Henrique está mostrando, a linha do corte, ela tá uma linha fina contínua, né? O que nós usamos para o corte é a linha traço ponto, tá? Onde a linha está passando fora do desenho, ela é um traço ponto mais forte. E aonde ela passa por dentro do desenho, ela é um traço ponto mais claro, tá? Para não confundir aí com outras informações. Que esse desenho aqui a pessoa gerou e ela ficou um pouco sem escala, né? Por isso que às vezes ele às faz vezes até tá o traço ponto aí, mas não dá para ver, né? Uhum. Então, pessoal, a hora que vocês forem ler o projeto, vocês estão vendo o PDF aí? Sim. Tá. A hora que vocês forem ler o projeto, vocês têm que ler aí, né, a planta e tal, e a posição que está o corte. Né? Então, ver o que ele está cortando. Nesse caso do corte B, ele está pegando aí no outro sentido, né? E ele tá pegando ali, né, aquela parte maior, né, aquele salão, tá pegando a parede do banheiro de novo, o banheiro, a parede ali entre o quarto e o banheiro, e o quarto em si, e a parede do outro lado. Vocês sempre têm que ter essa leitura do que ele está cortando, né, para a hora que vocês forem fazer o corte mesmo, vocês saberem o que vocês estão desenhando. E aí também pode surgir a dúvida, né? Nossa, mas se eu estou fazendo design de interiores, se eu não posso fazer um projeto estrutural, se eu não posso aprovar na prefeitura, por que eu tenho que saber o que é um corte? Porque, pessoal, muitas vezes vocês vão receber para fazer um orçamento a planta, né, da residência. Às vezes vocês vão medir, né? Tem cliente que não tem a planta, que comprou a casa e não construiu, né? Ele já comprou uma casa antiga, enfim. Mas tem cliente que tem a planta. E aí ele vai falar, para você fazer orçamento, eu posso te entregar a planta? Ou então você já fechou o contrato e você está com a planta em mãos e você precisa saber pé direito para fazer orçamento de revestimento, você precisa saber, sei lá, onde tem algumas informações que você só vai encontrar na planta original, então a gente tem que saber ler o desenho, né? E para a gente ler, a gente precisa saber executar, tá? Então, é por isso que vocês fazem aí o projetinho completo, porque a gente também trabalha com as plantas de prefeitura, né? E se a gente não souber quais são os procedimentos, como se faz a leitura, às vezes você vai ficar amarrado ali numa situação sem muito ter o que fazer, né? Você vai olhar para o desenho e falar, nossa, o que significa isso que eu não faço ideia, né? Sim. Então, é por conta disso que a gente precisa passar aí por todas as etapas. Pessoal, só para fins de completude aí, essa norma que eu abri aqui é uma norma de desenho, é a NBR 8403. Fala de diversas linhas nos desenhos técnicos, né? Lembra que a gente falou que cada linha no desenho técnico ele representa uma coisa, né? Então, depois, se vocês quiserem, eu deixo o nome da norma aqui, ou o documento mesmo, para vocês consultarem. Né? Então, tem lá contínua, larga, estreita, enfim. Mas a linha de corte é essa linha aqui, ó, é a linha H. Ou seja, né, ela é traço e ponto estreita, larga nas extremidades e na mudança de direção. Então, aqui nesse desenho, ela seria traço ponto, nela inteira aqui, larga ou grossa, né, que a gente pode falar também, nas extremidades, ou seja, fora do desenho ela é larga,
Porque tem outro tipo de linha traço-ponto, que é essa aqui, que é a linha de centro. Geralmente a gente põe para eixo de fundação, enfim. Mas a linha de corte é essa aqui, ó, traço-ponto, né? Traço-ponto. Qual que é o tamanho do traço-ponto? Aqui ele não especifica, né, a dimensão. Ele só tem que estar visível que é um traço, que é um traço, né? Que é um traço, um espacinho e um ponto no meio aqui, tá? Não tem, para isso não tem regra, né? Mas ele precisa estar claro. E mantendo, né, o mesmo tamanho do traço, né? Fazer um tração, ponto, um tracinho, tração, tracinho, tração. Tenta manter aí, não precisa medir, né? Mas tenta manter o mesmo tamanho, tá? Então, né, só para vocês saberem a hora que vocês forem ler. Vocês estão me escutando aí? Sim. É que ele deu um aviso aqui que estava ruim. No corte aqui, pessoal, vocês podem também encontrar a situação que ele tem o traço ponto só nas beiradas aqui, e aqui no meio vazio, sem nada, tá? Só com a seta de indicação. Isso também ocorre para evitar ali confundir o desenho. Mas saibam que é só você ligar ali as linhas de corte que ele vai estar, né, você vai saber onde ele está. Uhum. E aqui, pessoal, é a plantinha, né, visto em 3D, né, em isométrico, como que ele estaria cortado. Vocês estão vendo ali que ele está no corte, então, transversal. E ele o que ele está cortando aqui, ele deixou com uma achura preta, né, uma achura mais escura. Ou seja, ele está cortando a parede e o telhado, né? O telhado ele fez com linha dupla aqui. Só para vocês entenderem o que ele está cortando. Nesse caso aqui, ele está cortando o banheiro, né? E olhando aqui na direção dos equipamentos, ou da sala aqui, que é o que ele está mostrando aqui, né? Ele está cortando o banheiro. Observem aqui, ó, a diferença do nível do box, né? Ele tem aqui essa linha. Vamos ver se eu consigo desenhar. Bom, ele tem essa linha aqui, ó, que é a linha do piso, e aí tem um degrau, que é o box. Os desníveis, né, eles vão aparecer no corte, tá, pessoal? Aqui deveria ter também um desnível para o banheiro, né, mas no caso ele não tem. Mas só para vocês se atentarem, que o que a gente vai ver no corte? A gente vai ver agora as alturas, né? E o desnível do piso, ele representa uma dessas alturas que a gente vai enxergar. Deixa eu ver se mais para frente ele vai mostrar. Né? Ó, aqui é a projeção, né, disso que a gente está cortando. E aqui é o desenho do corte. Então, a hora que vocês forem fazer o corte, prestem atenção no seguinte, né? Vocês vão começar a puxar as paredes. Aqui tá um corte, um desnível ao contrário, inclusive. Ele tá mostrando aqui o corte. Né? Então, o que ele está cortando lá? Né? A parede aqui, né? A parede da porta do banheiro, a parede do outro lado com a janela, né? Com a porta e a janela em cortes e em vistas. Né? Aqui uma porta em vista e aqui a porta em corte. Aqui a janela em corte. E os equipamentos. Aqui a laje, né? E a cobertura, né? O telhado aqui. O telhado, pessoal, a não ser que você tenha o detalhe técnico dele, a gente pode fazer ele simplificado, né? Não vai alterar para a gente aqui. Esse aqui, no caso, é um modelo bem simplificado do corte do telhado. Pode ocorrer de ter... Na plantinha deles, eu acho que eles podem parar na laje, né? Na cozinha que eles vão fazer, por conta que a gente não sabe aí como é a planta da casa de vocês. Então, a gente pode desenhar até a laje só.
Sim. Né? A laje ela tem uma certa espessura, né? Mas né, não tem como a gente saber. Via de regra, a gente põe 12 centímetros se for uma casa térrea, né? Mas se for uma casa sobrada, a gente pode pôr 15, né? A laje, pessoal, para quem não sabe aqui, é esse elemento aqui, ó, esse elemento horizontal, que ele vem apoiado nas vigas, né, na verdade, mas aqui ele está como se fosse apoiado nas paredes, né? Não é o teto, né? Quer dizer, o teto seria tudo isso aqui, né? A laje mais a cobertura. Mas é esse elemento aqui, que na maioria dos casos é feito de concreto, né? Então, quando a gente fala laje, é esse elemento horizontal, né? Que ele fica paralelo ao piso. E ele tem uma certa espessura, né? Ele é um elemento estrutural, né? A gente, se for uma casa térrea, né? Que não tem peso em cima, é geralmente 12, né? E aí, quanto mais peso aqui, ele vai ficando mais largo o vão aumentar, né? Ele vai ficando mais largo. Mas é isso aqui que é o corte, pessoal. Então, é a vista lateral. E lembram que eu falei que ele é um plano infinito, né? Então, aqui ele está cortando também, ó, o solo, né? E mostrando aqui as sapatas. Né? Sapata é esse elemento que fica para baixo da terra, né? Para baixo do nível, aliás, do nível 0 aqui, para baixo do solo, que ele é o suporte da casa, né? Quer falar das cotas, Anca? Falo. Então, pessoal, feito o corte, né? Vocês também conseguem perceber que aonde foi cortado, como o Henrique disse, são linhas mais escuras, né? Mais grossas. E o que eu estou vendo em vista, por exemplo, a porta aí do lado da esquerda para a direita, né? A porta da sala, ela está num plano mais distante e está em vista, não tá sendo cortada. Então, ela é um traço mais fino, mais claro, tá? Então, tudo onde o facão passou, que a gente cortou, nós vamos representar com uma espessura mais grossa, desde que tenha hierarquia, né? Por exemplo, as paredes vocês percebem que estão mais grossas do que o telhado, né? Então, assim, o elemento estrutural, parede, contrapiso, laje é mais importante do que o telhado. A gente entende isso na leitura do projeto, tá? E aí também vocês estão vendo a representação do solo, né? Nós temos o nível 0, que é essa setinha indicando para baixo aqui. Nível 0 seria o nível do terreno, tá? E abaixo dele, ó, tem a achura do solo. Não necessariamente vocês precisam fazer, mas como estamos apresentando o corte para vocês, a gente vai mostrar todos os elementos, tá bom? Então, como a gente disse, ó, no corte nós só vamos ver medidas verticais, tá bom? As horizontais, né, as medidas dos ambientes já estão na planta, então a gente... Raquel? Pé direito, né, que é a altura do chão ali até a laje. Precisamos informar a altura das portas, precisamos informar a altura das janelas, o peitoril das janelas, né? Então, vejam, todos os elementos estão cotados. Tá cortando para vocês aí também, pessoal, ou só para mim? Não, é minha conexão. Tá sim, professor. Tá cortando. Tá. Raquel está sumindo. Volte para nós, Raquel. Ai, volta para a terra. Então, na verdade, eu não sei até que momento... Não sei até que momento vocês escutaram, mas assim, cotas verticais. Preciso cotar a porta mais o que sobra da altura da porta até a laje? Precisa. Sim. Preciso cotar a espessura da laje? Precisa. E aí, ó, vocês estão vendo
um revestimento, né, que está na altura de 2,20. A gente chama de barra impermeável, né? Ou pode ser a tinta impermeável, enfim. Essa barra impermeável também precisa ser cotada, tá? Porque para aprovação na prefeitura, a gente tem que ter para residência, pelo menos, aí depende da prefeitura, mas via de regra, geralmente 1,5 m nas áreas molhadas e acho que 2,20 na comercial, né, Henrique? Eu não lembro agora se é 2 ou 2,20, mas acho que é isso aí mesmo. Então, pessoal, a gente precisa realmente cotar todos os elementos que aparecem no corte. Quando a gente passa em vista, assim, ó, as portas sempre estão fechadas no corte, tá? Então, por exemplo, essa primeira porta da esquerda que está em vista, ela está fechada. A porta de entrada do banheiro que está em corte, ela está fechada. Então, percebam, vai passando o mousezinho aí, Henrique, por favor. Tem a espessura da parede. A espessura da parede aqui, que tá me parecendo uma parede de 15, né? E aí, ó, tem 3 linhas, né? As duas a primeira linha e a última são a representação da parede em vista, né? E aí, a linha do meio é a linha da espessura da porta, tá? Então, a porta está fechada e ela também está sendo cortada, ok? E aí, pessoal, por último aqui no corte, nós temos os níveis, né? Sobe um pouquinho, que tá bem em cima da barra minha aqui. Isso, tá ótimo. A representação dos níveis... Ih, sumiu. Oi, perdão. Também, pessoal, é de suma importância no corte. Porque é onde nós vamos ter aí a diferença dos pisos, né? Onde nós vamos ter o pé direito para informar aí no nosso corte. Então, o nível do terreno lá fora, nível 00, tá? Depois nós vamos explicar o símbolo do nível aí para vocês em uma outra pranchinha. Aí, ó, onde tá que vai para a sala, 0,35. Ou seja, ele está 35 centímetros mais alto do que o nível 0 lá fora, né? No nível do terreno. No banheiro, na parte seca, vamos chamar assim, onde não tem o box, ele está a 0,50, meio metro. Ou seja, ele está meio metro acima do nível do terreno lá fora e ele está a 15 centímetros mais alto do que aqui essa entrada para a sala, né? E aí, por que desce para 48, onde tem o box? Alguém arrisca? Por quê, pessoal, que é 2 centímetros abaixo? Para não vazar água a hora que toma banho. Acho que é para o escoamento, né, da água. Muito bem. Para segurar ali, né, fazer uma barreirinha para a água não transbordar na hora que estiver tomando banho. Ah, mas se eu colocar o box, segura? Segura, mas dependendo da vazão da água, se tiver muita pressão, vai começar a vazar. Então, a gente deixa aí essa diferença de piso, né, que a gente fala para essas situações. Então, percebam que geralmente, onde você lava, né, cozinha, você lava banheiro, você lava garagem, sempre tem um degrauzinho para a água não escoar para o outro ambiente, né? Por conta disso mesmo. Muito bem, meninas. Para limpeza também, né? Para tudo escorrer para um ralo, né? Ralo, geralmente a área seca a gente põe um ralo aqui também, mas no box também, né? Então facilita, né? Isso. Pode passar. Aqui ele está consolidando só o que a gente falou, né? Do corte, daqui dele projetado, né? E aqui ele com as medidas. Aqui, pessoal, prestem atenção no que a Raquel falou, né? Isso é muito importante também. Assim como na planta, o que
que está sendo cortado, sempre ele vai ter uma linha de mais importância, né? Porque ele, né, a gente está cortando diretamente. Os elementos aqui que não estão sendo cortados, que estão sendo em vista, eles estão mais longe. Então, na leitura do projeto, ele teria uma linha mais clara, que é o que acontece aqui, né? Na parede aqui do banheiro, a parte de cima da porta está sendo cortado. A porta também, né? Ela está sendo cortada também, mas na hierarquia das linhas ela tem menos importância. E esses cantinhos aqui da parede, eles estão em vista. Então, eles vão aparecer mais finos. Então, é a mesma leitura da planta. O que está sendo cortado aqui no plano mais grosso e o que tiver em vista ou menos importante, mais fino. Né? Henrique, aproveita, mostra, tem um pilarzinho lá no fim esse pilarzinho. No fim da sala aqui, ó. Aqui na janela da sala. Ah, aqui? Não, no fim aqui, ó. Aqui eu tô mostrando. Aqui, né? Isso. Tá. Esse é um elemento que também vai aparecer no corte. Isso. Só que ele tá bem lá atrás, ó. Tá vendo? A linha tá quase transparente aqui, ó. Porque ele tá bem distante, mas ele aparece. Porque lembram que o Henrique falou que é uma linha infinita do corte, né? Então, a hora que ele passou no terreno, essa linha aparece. Mas em vista, eu tô vendo ela só, ela não está sendo cortada. No caso, pessoal, se a gente tivesse, por exemplo, uma abertura aqui, se não fosse um banheiro, né, fosse, sei lá, uma cozinha que tem uma abertura que dá para ver o outro ambiente. Eu preciso desenhar o outro ambiente? Não precisa desenhar necessariamente, né? O corte ele vai mostrar tudo, né? Mas no caso de aberturas e tal, né? Se tiver a folha, né? Se der para fechar, a gente fecha. Mas se for uma abertura, a gente deixa só a abertura, né? Não precisa desenhar os elementos que estão para trás ali, né? Não necessariamente, às vezes precisa, né? Mas na maioria dos casos não é preciso. Aí já é outra situação, né? O corte longitudinal. O mesmo processo, porém a gente está cortando, seccionando um outro lado, né, da edificação. Vejam que contém os mesmos elementos, né? As paredes cortadas, o contrapiso, o solo, a laje e todas as medidas verticais e os níveis, né? Os níveis, pessoal, são fornecidos na planta baixa também. Como vocês mediram a cozinha de vocês, vamos considerar que geralmente a cozinha fica próxima à sala, né? Coloquem o nível 0, o ambiente que está do lado da cozinha de vocês, e coloque o nível que sobe aí 1 centímetro, 2, que é a cozinha de vocês. Ou ela desce, né? Geralmente desce, na verdade. -1, enfim. Aí cada situação vai ser uma, né? Uhum. Se sobe, vocês colocam o nível positivo, se desce, vocês vão colocar o negativo. Geralmente, esse mais aqui a gente põe em plantas que às vezes não dá para ver o nível de referência e tal, né? Não precisa colocar o positivo, na verdade, né? Só se ele for descer. Por exemplo, você está no nível 0 na sala e aí você desceu 2 centímetros, nós vamos ter que colocar menos 0,02. Pode passar, acho. Aí os 2 cortes, né? Aqui, pessoal, dá para vocês verem o telhado cortado, né? O telhado é o elemento aqui que vai por cima da laje. Então, aqui a gente está cortando a cobertura no sentido transversal, né? Ou seja, a gente vê aqui o chapéuzinho, né? Henrique, a Sheila acho que é a Sheila, peraí. Quer fazer uma perguntinha. Pode fazer, Sheila.
Eu moro em apartamento, nesse caso é todo no mesmo nível, ele não tem desnível de um cômodo para o outro. Como que eu faço? Não tem Vai fazer desnível? nem um dentinho? Não, da sala já vai direto para a cozinha. Hum. O Então, piso, põe ele tá nível- todo sentado na mesma, né, tá tudo nivelado. Ele Então, só vai ter o nível da cozinha para a lavanderia. você vai fazer nível 0, então. Tudo no mesmo nível. Então tá bom, porque ele só tem depois o desnível da lavanderia. Tá. Se você passar o corte, você desenhou a lavanderia também ou não? Não, eu só só coloquei a porta que separa, né? Tá bom. Então vai ficar tudo um nível só. Não tem problema. Então tá bom, obrigada. Não. Pode abaixar a mão. O próximo slide. No seu caso que não tem o nível 00, né, como é apartamento, você pode pôr, assim, o nível de referência, né, e aí tudo que for para cima ou para baixo, aí você põe, né, mais 3, mais ou menos 2. Mas como é um nível só, né, pode pôr 00, né, não vai fazer muita diferença. E só para a gente entender que tá tudo no mesmo nível, né? Aqui é falando da seta, né, da indicação dos níveis, né. Aqui é aquilo que a Raquel comentou, né, se ele está para cima aqui, ele vai ficar com positivo, né, mais 3, e se ele tiver para baixo do nível 00, o nível de referência, ele vai ter ali menos, né, um valor negativo. Em algumas situações, vocês podem encontrar esse 00 aqui como n.r, ou seja, nível de referência, e aí também o que tiver para cima vai ser mais e menos, ou um número, por exemplo, 462 ou 200 não, aqui acho que é 282, né? Esse número, geralmente, a pessoa pegou do levantamento do topógrafo. O topógrafo é o profissional que ele vai medir o terreno, né? Medir bem entre aspas ali. Ele vai checar todas as medidas, né? Isso aí com os lasers e tal, e com GPS, né? E aí no GPS geralmente eles colocam o nível do mar, né? O nível do terreno em relação ao nível do mar, que é o 400, acho, Henrique. 400? Nós estamos 400 e pouco do nível. Né? Acho que é isso mesmo. Porque o nível do mar é o nosso nível de referência, né? Em vez do zero. poste, é o 0. E ainda assim ele tem variação, né? Mas enfim, em alguns lugares você vai ter ali, né? 430, aí, né? Nos cantos do terreno, né? Se tiver uma inclinação ou não. Né? Mas em projetos de interiores é difícil ver, né? Geralmente a gente vai ver ali um NR, que é o nível de referência, que vai ser ali um poste na frente da casa, uma árvore, alguma coisa assim. E aí, pessoal, ó, tem um passo a passo de como vocês vão fazer o corte e depois nós vamos mostrar um videozinho. Essa seria a referência aqui é um banheiro, né? Que ele tem aí do lado esquerdo uma parede curva. E nós temos nessa situação o corte AA, que é o longitudinal, e o corte BB, que é o transversal. Então vejam, né? Depende muito do tamanho do ambiente para definir qual é longitudinal e qual é transversal. Vai depender qual é o lado maior aí que está cotando e o lado menor. Vejam que aqui nós já temos a situação da linha traço ponto, né? Passando pelo corte.
E no caso do corte AA, nós estamos olhando para cima, ou seja, onde tem os equipamentos, né? O chuveiro, o vaso sanitário e a cuba. E o corte BB está olhando para a esquerda, visualizando aí o vaso sanitário, vamos chamar de box, né? Essa prancha fixa aqui de 60, e o chuveiro. Então, percebam aqui, é legal até a gente falar, vocês estão vendo aqui, ó, uma cota que vai da parede direita até o centro da cuba e uma cota que vai da parede direita até o centro do vaso sanitário. Então, nessa plantinha, ele está cotando os eixos dos equipamentos, tá? Para instalação, para fazer saída de água, esgoto, né? Então, ele já está informando onde estão os eixos nessa planta. Vamos lá? Então, no vídeo, vocês vão ver, porque presencialmente a gente ensina vocês como colar a folha para desenvolver o corte, né? Vocês vão trabalhar com a folha da planta mais a folha do corte. Então, são duas folhas, duas pranchas, né? E se vocês forem fazer no AutoCAD depois, né, nas aulas aí com o Henrique, com a Camila, vocês também vão ter que ter a planta numa posição que esteja ou abaixo ou acima aí de onde vocês vão desenhar para poder puxar as linhas de referência, tá? Então, imagina que a nossa prancha com o desenho da cozinha está colada abaixo do AA, tá? Passa o mousezinho aí, Henrique. Tá? Ele cortou aqui, ó, tá retinho uma linha aqui, embaixo, né? Do 26, isso. Então, digamos que a minha prancha da cozinha está colada nessa posição. E aí, o que eu vou fazer? Aonde o meu corte, a minha linha de corte passou, ó, a linha verde, AA, eu vou puxar com o meu esquadro as linhas representadas aí por onde estão sendo cortadas, as linhas da parede, né? Então, vejam, ele passou aqui na horizontal uma linha de base, que vamos chamar do piso, tá? Do contrapiso. E aí ele puxou, aí vocês podem fazer bem clarinho, uma linha de referência puxando as paredes. Vocês conseguem entender que são as espessuras da parede do banheiro que eu estou puxando para cima? Sim? Sim ou não, pessoal? Eu sei que vocês querem. Sim. Sim. Então, vamos para a próxima. Então, primeiro, a gente puxa todas as linhas, tá? Na vertical aí, tudo que der para puxar. A gente já pode marcar aí a espessura do box, a gente pode marcar a largura do vaso sanitário, a gente pode marcar aonde começa a nossa pia aqui, né? Tudo que eu conseguir puxar de linha de referência, eu já vou puxando. Pode descer, Henrique. E, pessoal, sempre se atentem aí. A linha do corte aqui, a setinha, sempre apontando para cima, tá? Nunca para o lado até dá, né? Vocês conseguirem ter uma visão espacial, mas nunca invertido ou apontando para baixo. Isso pode acontecer, né? A gente está desenhando, não vê, e joga essa setinha para baixo. O que acontece é que, e aí aí mesmo assim a gente quer visualizar esse lado. O que acontece é que o corte vai ficar espelhado, tá? Ele vai ficar invertido. Aí tem que lembrar de inverter, né? Isso. Aí dá um nó na cabeça, gente. Então, para vocês não se perderem, sempre a setinha para cima e a gente joga o desenho para cima para facilitar. Isso. Então, vejam, ó, as duas linhas que eu puxei da parede de referência, né? E aí eu já coloco o meu pé direito. Não sei se vocês já mediram o pé direito aí da cozinha de vocês, mas o pé direito é a distância. Aqui ele já colocou a espessura do contrapiso e do contrapiso para cima nós vamos ter o nosso pé direito.
e depois a espessura da laje. Ah, professor, mas minha cozinha tem forro de gesso. E aí, como que eu faço? Aí, nós vamos, por exemplo, você vai medir a altura do seu pé direito com o forro de gesso e vai determinar ele aqui no seu corte. E acima dele, vamos convencionar em 15 centímetros. Você vai desenhar a espessura da sua laje. Ok? Ok. Legal. Pessoal, geralmente a gente representa ali o forro com 3 centímetros. Na prática, depende do forro, né? Mas na prática ele é um pouco mais fino. A gente representa 3 porque senão no desenho ele ia ficar muito fino, né? Não dá nem para ver. Aí apareceu o forro de gesso. Tô ficando pirada já. Não. Gente, eu tô achando, tô tentando visualizar aqui, tá difícil. Imagina que agora você não está vendo em planta, você está olhando para frente, você está olhando para a parede olhando de frente, tá? O corte são medidas verticais. Sim. Então, né? Nessa situação, ó, que o Henrique já colocou aqui pra gente, nós temos da esquerda para a direita o chuveiro. Então, Henrique, puxa a linhazinha aqui do chuveiro e sobe até lá, por favor. Da planta para lá. Isso, ó. Peguei a largura do chuveiro, ó lá, subi. Eu tenho o box, que ele tá dizendo em planta que tem 60 de largura, mas eu vou ver no corte a altura dele. Então, subi a espessura e coloquei a altura, que é 1,80 m. Ok? Aqui ele não marcou o vaso sanitário, mas o vaso sanitário estaria entre o box e entre a cuba aqui, ó. E aí ele marcou a pia vista por baixo, ó. A cuba, na verdade, perdão, vista por baixo, que tem o sifão rígido e o desenhinho da cuba aqui, ó. Então, pessoal, vocês vão puxar todas essas linhas de referência, tá? Para depois vocês fazerem a composição do corte em si. O aluno que perguntou aí do forro de gesso, vejam só, aqui também tem o forro de gesso. Então, acima do chuveiro, percebam que tem duas linhas mais finas, que é o forro de gesso. Gesso tabicado, gessanca, enfim, não sei o que vocês têm na cozinha aí, quem tem gesso. E depois nós temos do gesso até a laje, tá? É essa medida que nós convencionamos de 15 centímetros. Isso. No vídeo vocês vão conseguir entender melhor, tá? Vai ser mais visual, eu acho. Uhum. Pode descer. E aí ele colocou as alturas do box, tu pode deixar. A altura do box e a altura da bancada aqui, ó, de 85. Colocou a altura do pé direito original, 2,5 metros. A distância, né, o quanto foi rebaixado do gesso, que aqui é 11 centímetros, nós vamos considerar 15. E ele colocou esse 88, Henrique, eu não lembro o que é na planta. Eu acho que é uma saboneteira, ele não fala. Pode ser que seja assim. É uma pedra também, ó. Que é deve uma ser pedra, uma pedra. Apoio. Ok. E aí, eles colocaram já o revestimento, tá vendo? Esse quadriculado, né? O revestimento. Aqui já tá aparecendo o vaso sanitário, ó, que não tinha na outra situação. E percebam que no chuveiro, o revestimento ele começa a ficar mais afunilado, né? Isso, em desenho técnico, significa que é uma parede curva, tá? Quando a gente coloca linhas próximas umas das outras, em vista, assim, significa que aí tem uma curva. Lembra que lá na planta baixa eu falei que do lado do box é uma parede curva, né? Um círculo, um semicírculo? Então, aí ele está representando isso. Então, tudo isso, pessoal, é leitura de desenho, né? Leitura de projeto.
Então, quando vocês verem essas linhas mais aproximadas... Você usou um termo, Henrique, como você tinha falado? Achei tão chique aquele termo que você usou. Você lembra? Agora eu não vou lembrar como que era. Mas, enfim, quando as linhas estão assim, menos espaçadas, significa aí que tem uma curvatura na parede, tá bom? Pode passar. Aqui é a mesma coisa, só que no outro sentido, né? Isso. Aí é o corte transversal, né? Que é o menorzinho. Vejam aqui de novo, né? Elas vão acumulando aqui no cantinho as linhas. Isso. Fiquem tranquilos, pessoal, que parece complicado, mas a hora que a gente faz é tão simples. Vocês vão tirar de letra. Uhum. Às vezes é difícil para vocês assim, visualizarem, né? O que é o corte, o que é o tal e tal, mas a hora que vocês entenderem, né, pegarem, vocês vão visualizar facinho, né? Tá saindo fumacinha da minha cabeça já. Mas olha só, olha que beleza que é o... Muito fácil, né, pessoal? Agora nós vamos complicar um pouquinho. Pelo amor. Tá todo mundo zuretas essa hora. Sexta-feira. Mas olha que beleza do EAD, né? A gente tem a aula gravada, então vocês podem rever a aula aqui e revisar, né? Isso mesmo. Aqui é só O um exemplo. O conteúdo vai ficar gravado Vai deixar o arquivo pra gente? Isso. Porque a reunião, depois que é gravada, no celular a gente não consegue acessar. Consegue. Eu acho que consegue. Eu acho que não, Raquel. Não, pelo celular não. Vários alunos já falaram que não consegue. Eu acho que a gente vai fazer então, Raquel, igual eu fiz com aquela outra. Fazer no YouTube, né? Isso, você precisa baixar ele, subir no YouTube e aí você passa o link. E aí o link vocês veem. Sim, senhor. Mas se tiver esse conteúdo que vocês estão passando, já ajuda a gente. Sim. Esse PDF aqui eu não lembro se a gente colocou junto lá, mas eu incluo no canal aqui. Na verdade é um link, né? É uma página que a gente está usando. Uhum. Um link. Ok. Fica sussa, vai dar tudo certo. Se quiser, 8 horas. Tem que ter fé, né? Isso mesmo. Pessoal, aqui é só mais um exemplo de corte, né? Aqui ele passando o corte, né? A linha do corte, olhando para esse lado, né? Para o lado da flecha, tirando a parte de trás, né? E aqui a vista do corte. Aqui é para demonstrar um ambiente de 2 pavimentos, né? Num projeto de 2 pavimentos, a gente tem 2 plantas, mas o corte é um só, porque está um em cima do outro, né? Como se fosse um bolo, né? O bolo a gente de várias camadas, né? A gente prepara cada camada separado, mas na hora que a gente corta, como eles estão um em cima do outro, eles vão aparecer, né? Simultâneos aqui, né? Na mesma prancha. Gente, se a gente tivesse tendo aula na sala, o Henrique ia explicar como um pimentão. Eu adoro os exemplos. É um pimentão, é um bolo. A gente guarda bem. Pessoal, para visualizar o corte, assim, tentem imaginar assim, ó. Vocês estão com um pimentão na mão, né? Não sei se vai ficar muito claro, né? Só a gente falando, né? Vocês estão com um pimentão na mão, né? Com o toquinho dele para cima, né? Como é que chama? A bundinha dele para cima. Onde sai o cabinho. O cabo, né? O cabinho para cima. A planta seria como se a gente cortasse ele na parte, vamos dizer, maior, né? Ele está para cima, né? A planta é como se a gente cortasse ali ele paralelo com a mesa,
né? Então a gente corta e a gente olha ele olhando, a planta a gente olhando por cima. E aí o que a gente vê, né? A gente vê a espessura da parede do pimentão, né? A gente vê a semente ali embaixo, né? Os veios. O corte é a mesma coisa, só que ao invés da gente cortar ali horizontal, né? Paralelo com a bancada, né? A mesa, a gente vai cortar na vertical. Na vertical ali, né? Cortando o cabinho, né? Até a mesa. E aí a gente escolhe, né? Que lado que a gente vai olhar. E nesse aí a gente também vai ver o quê? Vai ver a espessura da parede, só que agora com ele em pé, e não mais, né, o corte em pé, e não mais deitado, né? E aí se a gente tivesse, por exemplo, um buraco, né, na lateral desse pimentão, a hora que a gente cortasse, a gente ia ver, né, a espessura da parede, o buraco cortado no meio e o resto no fundo, né? Não sei se falando fica muito claro, né, mas só a hora que vocês estiverem preparando lá não sei, uma paeja, né, vai pimentão, a hora que vocês cortarem ali para vocês visualizarem. Agora, se vocês não gostarem de pimentão, vocês podem cortar e mandar para mim que eu como. Adoro. É isso. Exatamente. Bom, ou bolo, né? Eu acho que a gente pode mostrar para eles o vídeo, que vai ficar mais esclarecedor. E aí, pessoal, ó, tem o passo a passo do que a gente faz primeiro, né? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Então, olha lá, ó. Coloca o papel manteiga, no nosso caso a gente usa folha 3 sulfite, né? Sobre a planta, observando o sentido do corte já marcado na planta baixa. Então, lembrem-se que vocês vão ter que marcar o corte na plantinha de vocês, tá? Na planta da cozinha. Aí vocês vão desenhar a linha do terreno, marcar a cota do piso, dos ambientes cortados e traçar. Na verdade, é todo o passo a passo que a gente veio explicando até agora. Vocês vão marcar a altura do pé direito, desenhar as paredes externas, desenhar o forro, quando houver, né, de gesso, a cobertura, que no nosso caso vocês não vão desenhar, só vão fazer a laje, as paredes internas cortadas pelo plano, vão marcar as portas e janelas seccionadas pelo plano de corte e os elementos que estão em vista. Na verdade, o que eu e o Henrique geralmente orientamos é vocês fazerem primeiro as paredes, que eu acho que é mais fácil, né, Henrique? Sim. Tracem todas as paredes que estão sendo cortadas e depois vocês acrescentam os elementos que estão em vista, tá? Para não confundir vocês. Tem mais alguma coisa aí desse corte, dessa prancha? Tem aqui, o restinho, né? Uhum. Pode falar. Denominar os ambientes em corte. Isso a gente não faz sempre, mas a gente pode indicar, né, quando é um corte que pega o projeto inteiro, a gente pode pôr, né, no corte, né, sanitário, quarto, sala, né? Mas quando é um ambiente só, a gente só põe no nome do ambiente, né? Não é necessário. A Sônia tem uma pergunta. Diga. Eu queria saber se vocês vão definir onde a gente vai fazer o corte ou a gente que vai escolher a medida do corte, né? Onde vai ser? Vocês que vão escolher, porque nós não conhecemos a residência de vocês. Mas, para passar a linha de corte, vocês têm que lembrar que vocês precisam nos mostrar a maior quantidade de informações, né? Então, aí pensa em passar o corte olhando para a pia, né? Para a cuba, enfim. Não adianta passar o corte onde você só vai ver uma parede sem ter mais nada nela, né? Então, é sempre passando aí numa quantidade interessante de informações para mostrar para quem está vendo. Via de regra, a gente faz ali paralelo à cuba, né? A bancada da cuba, mas não tem regra, né? Precisa olhar o projeto mesmo.
Aí aqui colocar a indicação de nível, não esqueça, mas como é um ambiente só, né, ele vai ficar com um nível só. Isso, o zero e o interno. Isso. Colocar as linhas de cota e cotar o desenho. Passa o lá que está em vermelho, que é interessante. Ó, pessoal, então, no corte, pessoal, as cotas são somente verticais. As cotas horizontais de largura do ambiente, largura da porta e das janelas, elas, assim, apesar da gente não querer deixar faltar informação, essas informações já tem, né, na planta, né? Então aqui a gente mantém só as cotas que a gente não vê na planta, ou seja, as alturas, as cotas verticais. Mas não pode ter nenhuma cota horizontal? Pode, desde que ela seja de uma coisa que não tem na planta, né? Sei lá, às vezes um detalhe que ele está no forro, um detalhe ali da bancada, enfim. Às vezes projeto ali de marcenaria tem, né? Porque você olhando em planta, você não vê tudo. Mas, via de regra, só verticais, tá, pessoal? Não vão colocar muitas cotas ali horizontais. Isso é para manter ali a clareza do desenho. Portas e janelas sempre fechadas, ao contrário da planta, que elas são abertas. As portas e as janelas, elas se mantêm fechadas. Pode ser o caso de uma janela tipo a basculante, Maxiair, a gente fazer ela aberta, mas na maioria dos casos, todas fechadas. E reforçar os traços, né, que é aquilo que a gente falou de, no corte, linhas grossas e em vista, linha fina. Aqui é o passo a passo, né, do que a gente já falou, né? Isso, que vai ajudar vocês aí na construção do corte de vocês. Tem um aqui aqui, esse aqui. Ó, pessoal, então só para a gente finalizar, lembra que eu falei, lembra que a gente estava falando de em vista e em corte. Quando a gente fala das aberturas em corte, significa que a parede em que elas estão perpendiculares ao observador, ou seja, elas estão vindo de encontro. Então, no corte, a gente vai cortar elas, né? O plano de corte está passando no meio da porta, né? Que é essa aqui, ou da janela. Observem, se atentem para o fato de que é como se a gente estivesse vendo em planta, ó. A gente tem a parede aqui, né? Cortamos a janela, essa linha aqui, ó, a linha grossa. Essa linha de cima, a linha grossa, né? E as linhas das laterais, elas estão para trás, né? Imagine o buraco, né? Indo lá para trás. Ela está indo para trás, então linha fina. Aqui, mesma coisa. Ele cortou a porta, né? Aqui não está desenhado a espessura da porta, né? Igual a Raquel falou, mas é só adicionar, né? Não tem diferença. Uhum. Cortou a parede, fez a linha aqui e subiu. As linhas do batente são linhas finas. E ele em vista é basicamente o desenho dela, né? Com o peitoril, altura e largura, no caso da janela, e aqui a porta, altura e largura. Né? Essa é em vista e em corte. Não é necessário desenhar o batente e nem a esquadrilha. Vocês podem só desenhar o buraco da janela e da porta, para não ficar excesso de informação. Mas se for simples, do jeito que está aqui, ele pode incluir, né, o batente da porta. A Shirley também quer fazer uma perguntinha. Diga. Oi, Henrique, lembra que quando eu fiz a planta da minha cozinha, tinha um arco? E eu fiquei em dúvida daquele arco? Sim. Agora ele vai aparecer nessa planta, esse arco? Isso, é um arco na porta, não é? É o arco que divide o ambiente entre a cozinha e a sala. Isso, então agora ele vai aparecer. Imagina que ele estivesse aqui na porta, né? Ele vai aparecer aqui, ó, desenhado. Então eu vou desenhar, vamos supor, como se fosse essa porta e só vou fazer o arco em cima, né?
Isso, só vai fazer o arco em cima. Você precisaria saber, por exemplo, a altura que está maior do arco, né? E a largura dele. Que aí você faz, né? Pode fazer ele com a mão, né? Mas aí ele vai aparecer sim. Aqui eu meço para ver como que tá essa altura. Isso. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Baixa a mão. Acho que podemos passar o vídeo, né? O que você acha? Pode ser. A gente vai ver juntos o vídeo ou... Vamos. Eu vou compartilhar aqui para todo mundo. Só vou pedir para você descompartilhar. Posso perguntar uma coisa? Pode. E quando tem balcão? Ele vai aparecer também. Ele vai aparecer. Balcão é que aqui eu fechei. Deixa eu ver de novo. Por exemplo, uma cozinha americana que divide o ambiente ali. Isso. Você vai medir a altura do balcão, né? Não sei se tem algum exemplo aí, acho que não, né, Henrique? Não tem. Se ele for um passapatos, por exemplo, ele vai poder ser representado como a janela. Agora, se ele for um balcão mesmo, sem a parede toda em cima, né? Que aqui a gente, se fosse um passapratos, teria o buraco como se fosse uma janela. Agora, se ele for um balcão que ele tem só uma altura de mureta, você vai desenhar a altura da mureta, vai marcar na planta quanto ele tem de largura, né? Você vai puxar a linha dele da largura e vai desenhar a espessura do tampo. Pode ser um tampo de madeira, pode ser um granito. E aí você vai desenhar essa espessura. Não sei se dá para entender. Tá bom. Deu? Ó, vou compartilhar o vídeo, então. E aí eu acho que vai frisar bem, tá? Espera lá. 12 minutinhos de vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou Marconi Heringer. Na aula de hoje nós vamos falar sobre corte em desenho arquitetônico. Como desenhar uma casa cortada. Bem, se você não sabe o que é uma casa cortada, é quando a gente quer mostrar dentro da casa elementos mais verticais, como escadas, né, detalhes de janelas. A gente imagina que a casa foi de forma longitudinal ou transversal. Apenas 20% conseguem entrar na área de engenharia depois de formado. Por quê? Porque eles esperam formar. Você não deve esperar formar. Você deve começar logo a fazer um estágio. E 100% dos estágios pedem desenho técnico e AutoCAD. Então faça curso de desenho técnico comigo, se torne um expert em projeto e consiga logo o seu primeiro emprego. Aqui embaixo em Mostrar Mais, você vai ter acesso a um de nossos grupos de WhatsApp ou ao nosso material de desenho técnico. Vamos direto ao vídeo. Olá, vamos para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje vamos fazer um corte na nossa casa. Isso mesmo, um corte. Você já viu aí o que é corte e o que a gente vai fazer, só pegando esse aqui exemplo, né? A gente tem uma casa, a gente vai cortá-la nesse sentido e enxergar nesse sentido. Bom, aqui nós temos a nossa planta e o que a gente já fez nas aulas anteriores, nós vamos cortar exatamente aqui, ó. Passando pelo banheiro, pela área de circulação e pela cozinha. Vamos fazer um corte nesse sentido. Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, a gente vai aproveitar essa própria planta para desenhar o corte. Lógico que eu não preciso de dobrar o papel para fazer isso. Como aqui no vídeo eu tenho uma área limitada para poder mostrar para você, o que eu vou fazer é o seguinte, porque se eu jogar essa planta aqui para cima, você não vai ver a parte cortada. Então o que eu vou fazer aqui é dobrar o papel aonde eu marquei o corte, e eu vou preservar apenas a parte que será mostrada no projeto. Apenas por causa do limite do espaço, né? Não, claro, não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Agora nós vamos fixar o papel aqui, alinhando. Vou começar fazendo a nossa linha base do terreno.
E agora lembrando, essa casa não estava levada em relação à linha base 25 centímetros. Eu vou marcar esses 25. Eu já vou marcar 20 também. Eu vou explicar por quê. Eu vou marcar 20 e vou marcar 25. Foi um motivo. Aqui o banheiro ele está abaixo dos demais cômodos da casa. Por quê? Porque caso você tenha ali água, né, que vem de chuveiro e tudo mais, ela não vai passar para os outros cômodos. Então ele está um nível mais baixo. Então essa linha com 25, eu vou fazer em todos os cômodos. Aqui começa o banheiro. Aqui eu já vou fazer a linha com 20, não com 25. Eu vou marcar nosso pé direito, né, que está a 2,60 a partir dessa linha de 25. É um espaço livre interno na casa, do piso até o teto. Vou marcar aqui mais 25 centímetros, que é o espaço da laje. Vou colocar 10. Mais 15, que é onde vai começar a inclinação do telhado. Vou transferir essas medidas para o outro lado. E agora a gente vai fazer aqui a parede. Então, vendo a casa de frente, eu vou enxergar, ao cortar essa parede, justamente com a janela, né? Essa altura final aqui é exatamente onde se apoia o telhado e que é a nossa laje. E aqui a gente tem uma janela. Qual a altura dessa janela? Essa janela ela está, a partir do piso de 25, está 1,40 m e ela tem 70 centímetros. Então, vou marcar aqui, ó. Ela tem 70 centímetros, então a altura final dela é 2,10, que vai alinhar com as portas, né, que tem a altura de 2,10 também. Essa janela vai ter um traço mais fino, né? E aqui, para representar ela, eu vou fazer duas linhas centrais. Bom, continuando aqui. Essa porta, eu vou ver ela? Não vou ver. Por quê? Porque as portas são desenhadas fechadas, né? Então, se ela fosse desenhada aberta, eu veria a folha da porta. Mas eu vou ver essa parede aqui. Então, eu vou desenhar essa parede aqui, ó. Agora, olhando aqui, eu vou enxergar essa parede, vou enxergar essa abertura dessa janela. Essa janela é uma janela alta, que tem 50 centímetros, né? Lá em cima apenas para entrar a iluminação no corredor. Então, vou marcar aqui, ó, fim da janela, início da janela. Marcar a metade aqui e a largura. Aqui é interessante que a gente já vai ver um vão que tem uma porta, né? Então eu vou marcar a parede, vou desenhar a parede como se não tivesse porta, inicialmente. E a porta mede 2,10 de altura. Então ela vai dar a mesma altura aqui da janela. Vou pegar por aqui. Como a gente vai desenhar a porta fechada, basta apenas desenhar a folha da porta aqui. Depois você pode pôr a maçaneta, né, por assim dizer. Agora aqui nós temos a área de banheiro. Essa janela aqui do banheiro, ela também é uma janela alta, que está a 1,45 m de altura e tem 70 centímetros. Então, ela vai ter a mesma altura dessa janela, porque essa tem 1,40, mas é a partir de 25. Essa tem 1,45 a partir dos 20, então vai dar a mesma altura. Eu posso pegar como referência essa altura aqui, tá? Eu vou apagar um pouquinho os elementos em excesso. Agora nós temos a última parede. E aqui eu vou transferir o ponto de apoio da laje. Seria aqui, ó. Onde a gente vai fazer a inclinação de 27 graus. Vou transferir para cá. Esse ponto vai ser importante para mim. Agora vamos pegar metade da casa. E aqui a gente já havia calculado a inclinação do telhado, né? O telhado ele vai, no ponto central, ficar com 87 centímetros. A gente calculou já no outro vídeo, né? Se você não lembra, assista lá. Então eu vou, a partir do ponto de apoio dele, que é aqui, ó, vou marcar os 87 centímetros e vou fazer a inclinação. Ligando este ponto ao ponto de apoio aqui. E agora, do outro lado.
Bom, lembrando aqui que o beiral vai ter 40 centímetros, vou marcar aqui e do outro lado. E agora eu vou marcar a madeira e a telha. Aqui a gente pode desenhar o madeirão de apoio ou não. A gente pode fazer tesoura e tal. Aqui eu não vou fazer esse desenho, não. Eu vou preservar conforme o livro está fazendo uma coisa mais simplificada, tá? Bom, o que falta aqui no nosso desenho? Claro, além da gente poder passar a caneta nanquim. Está faltando a gente desenhar alguns elementos que são importantes com referência do projeto. Entre eles, a cota. As cotas, e além das cotas, que são importantes, outros elementos como os elementos de bancada, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma pia. Então a gente vai desenhar essa pia aqui. Então vai ficar aqui 85 centímetros de altura. Vou fazer uma bem simplificada aqui, que seria só uma pedra de granito, né? Como ela cortou bem no bojo, você pode desenhar o bojo aqui também. Outro elemento importante é a pia de cá, a bancada de cá, né? Mesma coisa. Vou pegar aqui a referência do comprimento. Do lado de cá nós vamos desenhar o vaso sanitário. Ele tem uma altura aproximada de uns 40 centímetros. E nesse sentido lateral, ele vai ter em torno de 47 a 50 centímetros. Então eu vou colocar aqui, ó, 50 centímetros e uma altura de 40. Então, como a gente não está usando gabarito, e eu queria mostrar das duas formas, a gente vai fazer um desenho mais simplificado. Vou mostrar aqui como fazer. O que a gente vai fazer é um traço na parte mais alta. Depois a gente vai virar aqui um pouquinho, porque tem uma parte, né, de esgoto que encosta lá. E agora, utilizando um gabarito de elipse, pode ser o de circunferência também, a gente vai criar um movimento nele aqui. Desenho mais esquemático. Agora a gente pode fazer aquele efeito de reflexo de vidro. Lembrando que esse aqui é um desenho onde a gente não está fazendo a parte da fundação, né? A gente está fazendo corte sem a fundação, sem o detalhe da fundação. E sem o detalhe da parte de concreto também. Tem alguns cortes que tem esse tipo de desenho. É um corte mais simplificado, né? Bom, e aqui, como são áreas molhadas, tanto aqui na planta quanto aqui, eu posso fazer a representação dos ladrilhos, né? Essa parte aqui debaixo da pia não há necessidade de apresentar, porque ela vai ser um móvel fabricado por marcenaria depois. Mas eu poderia entrar em detalhes, principalmente um detalhe importante aqui, seria um recuo, né, para o pé. Esses móveis eles precisam ser livres embaixo para poder lavar, ou você tem um espaço, pelo menos, para se colocar o pé. O ideal, como essa é uma área molhada, né, o ideal é que a madeira não chegue até embaixo. Mas caso chegue, você precisa fazer aí uma base de granito, né, alguma coisa de concreto, para que possa receber umidade. Está pronto o nosso corte. O que falta aqui é colocar a cota de alguns elementos, né? Então aqui a gente faria uma cota, onde a gente vai marcar os principais elementos. Por exemplo, o que seria importante a gente cotar aqui? A altura do piso, vamos pôr uma cota aqui. A altura da janela em relação ao piso, né?
final da janela e onde a laje aqui, no telhado, se apoia no final. Vou usar uma porta clássica aqui de escritura, né? Altura da janela, altura final da janela e aonde o telhado se apoia aqui na laje. Agora basta a gente colocar os valores aqui. E está pronto o nosso corte. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. A gente se vê aí na próxima videoaula. Grande abraço para você. Viram, pessoal, como não é tão difícil quanto parece? Sim. Eu tô rindo aqui para não chorar. Eu também. Não vem não, né? Não vem com essas ideias, não. Eu tô Já fomos. Essa é a atividade. E eu não vou entregar isso, não. Não vou conseguir. Vai sim. Tão simples, gente. Mas, em contraparte, parem de chorar. Vamos tentar fazer. Se não conseguirem... Eu acho que a hora que começar a fazer, eu acho que a gente vai conseguindo. Eu vou molhar o papel de tanto choro. Sônia quer falar. Pode falar, Sônia. Raquel, a cota é para fazer igual ele fez agora no vídeo ou do jeito que vocês mostraram naquele PDF dentro do ambiente? Do jeito que nós mostramos. Aí ele deu uma simplificada, mas a gente vai cotar todos os elementos, igual eu com o Henrique explicando. Ok, obrigada. Nada. Então, pessoal, essa é a nossa aula e nossa atividade do mês, na verdade, né? Vocês vão ter 15 dias para fazer um corte e depois 15 dias para fazer o outro corte. Vamos pedir primeiro, Henrique, o que? O transversal, que é o mais... Pode ser. Mais enxuto, menorzinho? Então, para a primeira quinzena, o transversal e depois o longitudinal. Se a cozinha de vocês for quadrada, né? Então, a sorte aí que vai fazer 2 cortes praticamente do mesmo tamanho, tá? Se atentem às janelas, tá, pessoal? As portas, aberturas. Isso aí. E aí, à medida que dúvidas forem surgindo, vocês vão deixando aqui na plataforma pra gente, que assim que a gente conseguir, a gente já responde para vocês. Bom? Tá joia. E a nossa aula rendeu hoje. Oi, Verus. Oi. Não, falou? tá ok. Não, só agradecer. Obrigada. Nas dúvidas eu vou chamar, sim. E a Maiara eu vou chamar também, porque ela tá me ajudando. Legal, muito bem. Um ajuda o outro, é assim mesmo. Então, pessoal, boa noite. Ótimo final de semana. Descansem e boas atividades. Precisando da gente, é só deixar um recadinho aí que a gente retorna. Um beijo grande. Ultra apertado. Beijo, Obrigada. Obrigada. Boa noite. Beijão. Boa noite. Beijo. Pode pegar. Boa noite. Tchau. Tchau.